Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Nós estamos aqui hoje para a sexta semana da mentoria do discipulado. Vamos usar o termo mentoria porque está na moda, né? A mentoria com os homens aqui e com os pais, e os assuntos são cada dia mais especiais. Hoje os nossos convidados já estão a postos, né? Nós estamos trazendo sempre 3 convidados, nós repetimos 2 e depois o terceiro vem e assim por diante. Nós temos uma gama de pessoas espetaculares aqui na Igreja Sede, que tem muito a acrescentar na vida de nós todos aqui. Então, já tem gente comigo online, Rafael. Rafael Milho está sempre nos bastidores aqui, né? Sempre aqui, olha só, tem um comentário aqui, ó. Só feras aí de novo. O Ricardinho está dizendo isso aqui, ó. Deus abençoe, Ricardinho. Glória a Deus. Ó, o Robson Sanches, mais uma noite de aprendizado. Antônio Carlos Melega, a paz a todos na live. Deus abençoe. Mais uma noite. Ó, o Sandro colocou um comentário bacana aqui, ó. Sandro Galvão. Boa noite. Mais uma mentoria de bênção. Conteúdo maravilhoso para toda a nossa família quadrangular. É isso aí. Então, vou pedir que você que já entrou na live, vá divulgando ao Wagner, lá de Campinas. Ó, Wagner, você tem estado conosco todas as semanas, hein? Ó, vamos convidar você, Wagner, para depois participar com a gente aqui também de uma live. Pastor Paulo Sanches também está conosco, além da nossa querida igreja de Capivari. Olha, que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração e nós já vamos iniciar, vou apresentar para vocês os nossos convidados que estão conosco hoje aqui. E hoje nós vamos dar a sexta lição. E olha, o assunto da sexta lição é homens que compartilham sua jornada com seus filhos, com seus amigos, né? Porque uma geração contará a outra geração as grandezas de Deus. Ó, o Tavinho Stefan está aqui, glória a Deus, está dizendo glória a Deus. Serginho está dizendo boa noite aqui, Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração e nós vamos, então, iniciar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com alegria, é com entusiasmo que nós estamos aqui hoje para participar desta noite de discipulado, de mentoria com os homens da Igreja Quadrangular Sede. E dos homens que estão conosco, igual o Wagner de Campinas, Pastor Paulo Capivari, enfim, quem está conosco, nós estamos aqui hoje para conversarmos. E aqueles que, posterior à live fechada, vão estar acessando para também ver o conteúdo. Dá a tua bênção, dá a tua graça, que o Senhor nos ajude. No santo nome de Jesus. Amém. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pastor Toninho. Boa noite a todos. Vai ser uma bênção que o Espírito Santo de Deus direcione a cada um de nós, para que possamos ser instrumentos vivos na vida de todas as pessoas que estão ouvindo no ao vivo e que vão assistir depois também, pastor. Amém. Boa noite. Boa noite, Turini. Boa noite. Boa noite. Você tem que abrir o seu microfone. Boa noite. Desmutou. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Rafael, o Alexandre Zídio. Um prazer estar com vocês de novo aqui nessa noite. Participar de mais uma lição aqui, mais uma mentoria aí com vocês. É sempre um prazer falar para a nossa igreja. Amém. Boa noite, Rafael. Rafael, hoje, ele está pela primeira vez, mas ele participou de todas aqui, porque eu estou transmitindo aqui da igreja, e o Rafael está comigo aqui, ele fica aqui, ele é pastor do templo. Boa noite, pastor Rafael. Boa noite, pastor Toninho, boa noite, Alexandre Zídio, Adriano Turini, Rafael Miller aqui nos bastidores nos auxiliando, todos os homens, os pais, as esposas, tenho certeza que seremos ricamente edificados na noite de hoje. Amém. Deus abençoe. Então, vamos começar. Eu queria, para começar, ler um texto da palavra de Deus, baseado no assunto que nós vamos conversar hoje, que é um assunto sobre tempestades, dificuldades que nós passamos. Tempestades são sempre reveladoras, elas mostram muita coisa depois que ela passa, que nós temos que consertar, nós precisamos consertar.
né? E às vezes a gente pede a chuva, mas nós temos que lembrar que quando você pede a chuva, vem também o lodo, vem também a lama, né? E a gente precisa depois ter a disposição de fazer isto. Mas olha, esse texto de Marcos, capítulo 4, é um texto muito interessante, e ele fala para nós, principalmente você, homem, que vive na labuta do dia a dia, né? Os dias não são fáceis, os dias não são tão tranquilos. Por exemplo, hoje é dia 30 de setembro, né? Então, quem trabalha com vendas, como no meu caso, hoje é o dia do fechamento das vendas, né? Então, você precisa estar sempre empenhado em cumprir metas, e às vezes as coisas não saem da forma que a gente imagina. O coração do homem faz planos, né? Mas planos a gente tem. E aí, ó, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, Marcos 4:35, naquele dia, sendo já tarde, disse aos seus discípulos: passemos a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e os outros barcos o seguiam. Então, Jesus entrou no barco. Ora, levantou um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança, grande paz. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto, ele está aqui baseado na minha ideia do livro, sobre a história de Norman Vincent, que fala o poder do otimismo, uma grande experiência que ele teve envolvendo uma tempestade. Você sabe que é normal a gente ter medo de tempestade, principalmente quem já passou por isso. Eu morava no 8º andar de um prédio na Prudente de Moraes, e um dia choveu muito, ventou muito, e estava na sala a pastora Lourdes, e nós temos uma cachorrinha que está conosco há 15 anos. E aí, uma Yorkshire. E aí o que aconteceu? O vento foi tão forte, a tempestade foi tão forte, que arrancou, literalmente arrancou o vidro que fecha ali, o blindex que fecha a porta, arrancou e foi com tudo para a parede. Graças a Deus, houve livramento, não acertou a pastora, não acertou nada, não quebrou um móvel, só quebrou a porta. Mas até hoje, quando tem uma tempestade, a nossa cachorrinha, ela vem perto da gente, ela percebe o vento, e a gente mora em prédio, ela percebe o vento, e ela fica procurando um abrigo seguro perto da gente. Isso faz 8 anos. Então, marcou um animal uma tempestade. E sempre a tempestade, ela marca, muitas vezes, as nossas vidas. E você não está ileso disso. E este pai aqui, indo numa charrete, puxado por um cavalo fiel, está no livro, eu espero que você tenha lido e visto, você que está na live com a gente, ele é tranquilizado por seu pai, que é o pregador, que depois da tempestade vem a bonança, que é para a gente não se assustar. E Jesus está dando um exemplo aqui para a gente, de confiança. Eu até marquei aqui, ó, tempestades sempre passam. Sempre passam. Alexandre, sempre passa. Pode abrir aí. De fato, nós pais precisamos ser grandes otimistas para com nossos filhos, né? Mesmo no meio da tempestade. E o livro fala muito essa questão de compartilhar a jornada com seus filhos, né? E só que, pastor, tem um outro ponto também que eu queria trazer aqui na minha fala, que o ideal é que todos os pais, eles compartilham sempre a jornada de fé, a jornada de otimismo para com teus filhos. Mas nós temos também
situações de pais que querem e precisam recuperar, de certa forma, a confiança dos seus filhos, né? Porque tem muitos filhos que foram feridos ao longo da jornada, ao longo do tempo, e é interessante que na próxima segunda-feira, dia 6, o senhor falou na igreja que nós vamos ter o pregador Randy Clark, né? Na igreja. E esse pastor, quando você pega ou vai pesquisar alguns livros dele, ele fala bastante sobre a prática de cura e restauração familiar. E quando nós pensamos em feridas, principalmente relacionadas a pais e filhos, nós podemos considerar que tem feridas que tanto ela prejudica a nossa parte emocional, mas também prejudica a nossa vida espiritual. E talvez muitos pais ou mães aqui que estejam na live estejam, às vezes, falando do filho assim, aonde foi que eu errei, né, para eventualmente não ter uma boa relação com o filho, às vezes o filho não tem um comportamento que o pai gostaria, não tem um comportamento de amor, né? Muitos pais, às vezes, se perguntam assim, será que ainda posso reconstruir essa ponte que existe entre mim e meu filho? E nós podemos ter ferido, muitos pais podem ter ferido os seus filhos, às vezes, com palavras, né? Ferido os filhos com ausência, ferido os filhos, às vezes, com um autoritarismo, né? Ou uma indiferença. E muitas das vezes isso marcou emocionalmente, até mesmo espiritualmente, os filhos. E é interessante quando você pega no livro de Randy Clark, ele ensina que toda ferida aberta na infância, causada por pais, mesmo sem a intenção, ela pode transformar corações de filhos, gerar rejeições, gerar, às vezes, baixa autoestima no filho quando cresce, gerar até mesmo rebeldia. Mas esse grande pastor e também outros grandes pastores, eles ensinam também que nenhum passado é definido quando Deus entra na história. Então, aqui nessa objetivo dessa live, a gente quer colocar Deus na nossa história, né? E às vezes a gente fica se perguntando como nós podemos curar feridas emocionais, curar feridas espirituais deixadas aos nossos filhos, né? E aqui eu já entro num segundo ponto, que os pais precisam ter a humildade de, às vezes, de reconhecer que errou, né? E às vezes chamar o filho e pedir perdão, né? Pedir perdão, às vezes, pela ausência que o filho teve, reconhecer os erros diante do filho, pastor. Ela não é uma humilhação para o pai, né? Existe um poder transformador através do pedido de perdão do pai para o filho, que a gente não faz ideia como isso impacta a vida de um filho, né? É interessante que Davi, tem uma parte que Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar de muitas falhas que ele tinha. Mas Davi não tentou se mostrar um modelo perfeito, principalmente quando ele foi repreendido, né? Mas ele se alegrou muitas das vezes a usar a dor dele para formar o caráter dele, para formar cada vez mais a dependência dele para com Deus. E segundo Randy Clark, ele fala que a humildade desarma qualquer revolta, qualquer mágoa entre pais e filhos, pastor. É absoluta verdade. Às vezes, tempestades se formam e a gente precisa... A Bíblia fala, a palavra branda acalma o furor. Quando você tem uma palavra branda, acalma o furor. E às vezes nós, pais, nós, líderes, nós temos não a obrigação, que ninguém é obrigado a nada, mas o dever de trazer a tranquilidade, de trazer o sossego dentro da nossa casa. Olha só, no barquinho da vida lá, não é? Eles estavam no meio do mar, mais barquinhos estavam vindo, mas só o barco de Jesus percebeu que o líder dormia sossegadamente. E até os discípulos, não está vendo que nós vamos tudo morrer aqui, está dormindo, não é? Mas olha o que diz a Bíblia, Alexandre, Turini e Rafael, no Salmo 107, verso 29. Olha que poder que tem essa palavra para a nossa vida hoje, né? E eu quero crer que isso vai ajudar você, possivelmente, que esteja passando, neste momento, por uma tempestade que apareceu ou que nós criamos. E às vezes também a gente cria algumas tempestades e a gente precisa resolvê-las. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 107, 29.
faz cessar a tempestade e as ondas se acalmam. Sabe qual era o problema daquela tempestade no mar da Galileia com os discípulos? Era o vento. E Jesus vai direto no foco do problema. Vento, aquieta-te. Quando o vento aquietou também a tempestade. É o que o Alexandre falou. Às vezes, pedir perdão, aquieta a tempestade. Só mais que isso. Uma palavra branda, aquieta a tempestade. Uma postura de confiança, aquieta a tempestade. É que muitas vezes nós nos desesperamos. E aí a tempestade, que podia ser acalmada, ela acaba sendo afetada. Ó, Antônio Carlos, de todas as influências da vida das crianças, a mais importante é a do pai e depois os primeiros professores. É verdade, o autor do livro, Edno Melo, fala exatamente isso. Pastor Rafael. Porque eu não tive a influência. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo aí? Maravilha. Eu não tive a presença de um pai, né? O meu pai, vamos dizer que quando a minha mãe engravidou, ele não queria mais um filho, ele tinha os filhos do primeiro casamento, e ele não quis assumir aquela gravidez. Mas graças a Deus não há nenhuma mágoa, não há nenhum ressentimento, porque a minha mãe não plantou isso, muito pelo contrário. Conforme eu fui crescendo, ela exaltava as qualidades do meu pai, dizia que meu pai era muito trabalhador, que eu devia seguir o exemplo dele. E eu conheci meu pai com 17 anos, e esporadicamente eu o via, mas com 33 anos de idade, o meu pai me chamou e falou que ele queria me reconhecer como filho perante a lei. E faz 5 anos que nós fomos no cartório lá em Carapicuíba, onde eu fui registrado, e ele me registrou me dando o seu sobrenome. Eu tive até que trocar todos os documentos, toda a documentação, porque agora eu tenho o sobrenome do meu pai. Então, foi um erro que ele acabou cometendo no passado. Eu cresci sem a presença de um pai, mas eu hoje vejo a volta por cima dele ter reconhecido, e sempre que posso estou com ele em São Paulo, levando a Beatriz para vê-lo. Então, o que o Alexandre falou, às vezes os pais erram também, né? Mas meu pai, 33 anos depois, teve a oportunidade de me chamar e de me reconhecer, e assim eu passei a ter o sobrenome do meu pai e constantemente o vejo. E Rafa, isso que você está contando é um testemunho muito forte, né? Eu já sabia, mas é um testemunho muito forte, porque você tem uma postura, você foi criado 35 anos sem o reconhecimento, mas você não se vitimizou por causa disso. Você não se vitimizou por causa de uma dificuldade que foi gerada na sua vida. Então, houve essa tempestade na sua casa, houve essa dificuldade, e hoje veio calmaria. Olha o Nel, nenhuma tempestade dura para sempre. É isso aí. Uma hora o sol volta a brilhar. O único problema, Nel, e que eu já falei agora há pouco, é que depois da tempestade a gente tem que ver o estrago que ela fez, né? Quando tem uma tempestade muito forte numa cidade, árvores caem, postes caem, fica sem energia elétrica, compromete abastecimento de água, dá enchente, inunda casa, e depois tem que ter ânimo como o Rafael, né? Depois de 35 anos, o pai reconhece, ele foi limpar as áreas da sua vida. Isso é bonito. E é interessante, então, pode falar, pastor. E é interessante que isso me deu o senso que eu tenho hoje de ser pai, justamente porque eu vivi sem a presença de um pai. Quando nós ficamos sabendo que seríamos pais, né, eu e a Bruna, e da chegada da Ana Beatriz, veio no meu coração, como eu não tive pai, eu serei um pai presente. E estamos buscando a cada dia ser um pai presente para Ana Beatriz. Então, a ausência de um pai não me fez um pai relaxado, muito pelo contrário. Como eu sei que como é não ter um pai,
Hoje eu procuro sempre ser um pai presente para Ana Beatriz, até nas pequenas coisas. Essa semana teve uma apresentação do Setembro Amarelo na escola que ela vai. E ela falou, pai, aí a escola estendeu para os pais, mas os pais trabalham, como eu estava de folga. Ela falou, pai, por que você não vai lá comigo na apresentação? E eu fui comparecer à apresentação, e eu fui o único pai a estar na apresentação. Foi uma passeata no bairro. E ela ficou muito feliz. Então, essas pequenas coisas de estar numa apresentação do filho, de estar acompanhando, vendo o caderno, eu não tive por parte de pai, mas eu procuro fazer isso na vida da Ana Beatriz. É isso aí. Turini, você é um pai de 5 filhos, né, Turini? Tem história, né? Você é um pai de 5 filhos. Então, além de ter história, o que acontece? Se a maior influência que os filhos têm, primeiro, é com o seu pai, né, depois com os professores, depois o pastor, enfim, quem os treina, né? Você tem uma responsabilidade muito grande aí na sua caminhada, né? Pastor, eu falo que assim, a semana passada, durante a nossa conversa, eu falei que a sociedade vê as vitórias dos nossos filhos e nós, como pais, a gente assiste os bastidores, né? A gente sabe o que eles passam. Mas esse tema de hoje me fez lembrar um pouco da pandemia, né? Para a gente, assim, a pandemia, nós nos convertemos em 2019, em março de 2020 fechou tudo por conta da pandemia, a Fernanda estava grávida de gêmeos, e eu precisei fechar 3 empresas. Então, foi um grande desafio, né? Foi um momento muito complicado ali, onde eu precisei reaprender muita coisa, porque nós fechou completamente, então a gente não tinha muitos recursos de faturamento e tal, e como que eu ia sustentar uma casa naquele momento com 6, né? Gêmeos que estavam para nascer em junho, os 2 filhos que eu já tinha, eu e a Fernanda, né? Mas o estar na igreja, esse momento da conversão e estar na igreja sede, foi muito, muito valoroso para mim e para minha família, né? Eu me recordo de um dia que eu estava na igreja, o senhor estava fazendo a pregação ainda quando não tinha público na igreja, e o senhor muito entusiasmado ali no culto, no final eu falei, o senhor reclamou um pouco de cansaço ali, né, que o senhor estava cansado. Daí eu falei, mas hoje o senhor estava né, animado. Daí o senhor falou assim, nós precisamos levar esse ânimo para a casa das pessoas. Aquela frase do senhor para mim nos bastidores me fez pensar na minha casa. E ali eu entendi qual era a responsabilidade minha como pai naquele momento, né? Meus filhos não poderiam entender, porque pela idade que eles tinham, eles não poderiam entender das dificuldades que nós íamos passar, né? Então, ali também me veio aquela responsabilidade de, assim, a todo momento de vitória, eu sempre participei dos meus filhos. Então, eu gostava muito de levar eles nas festas grandes que nós fazíamos, quando tinha uma decoração, um salão muito grande e tal, eu gostava que eles estivessem presentes para ver as nossas vitórias. Mas aquele momento era um momento desafiador, eu não vou dizer de derrota, mas era um momento muito complicado, né, que beirava a derrota. E ali eu fiquei com aquela responsabilidade de o que eu vou mostrar para os meus filhos no momento difícil, né? Então eu acho que essas aulas, essas conversas que nós temos aqui, né, essas 21 semanas, nos fazem refletir, principalmente para nós homens, qual é a nossa responsabilidade, não só na educação dos nossos filhos, na criação dos nossos filhos, e sim o legado que nós vamos deixar para eles. Né, o Xangai era um pastor, né, que era auxiliar aí na sede, hoje ele está em Rafah, psicólogo. Uma vez ele atendeu o Lorenzo, e ele falou para mim, ele falou assim, Adriano, seu filho tem uma consciência muito grande de quem vocês eram antes da conversão e quem vocês são agora. Né, então ele consegue entender que houve uma grande mudança na vida de vocês. E eu fiquei muito feliz em saber disso, dessa fala do Xangai naquele momento, porque eu sei que ele vai levar isso para a vida dele, né? E eu trouxe uma bagagem de criação do meu pai
Meu pai foi alcoólatra, tá? Então nós tivemos muita dificuldade com ele. Mas que eu estava replicando algumas coisas na minha vida, mesmo que inconscientemente. E eu estava replicando e meu filho assistindo esse replicar. Então, possivelmente, ele fosse replicar na vida dele no futuro também. Né? E isso engloba alcoolismo, engloba a forma que um homem trata a sua esposa ou trata as mulheres. Né? Então, graças a Deus, nós conseguimos mudar o curso disso. Né? O Espírito Santo tem nos guiado aí para fazer essa mudança. Mas essa eu acho que é a real missão que nós temos, né? Deixar um legado para os nossos filhos aí, mas observarmos quem nós somos na vitória e quem nós somos na derrota também. E nas duas situações nós conseguimos deixar bons aprendizados para eles. Maravilha, é isso mesmo, né? Porque nem sempre nós vamos ganhar, né, Alexandre? De vez em quando nós podemos passar algumas grandes dificuldades, que a gente precisa ter a nossa família junto com a gente, né? E treinar vencedores. Depois do Alexandre, eu vou comentar sobre a família de Jonatas Edwards. Jonatas Edwards foi um pregador que o sermão mais famoso dele é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele foi um avivalista do século XVI, XVII, mas o seu mentor, o homem que o ensinou a ser um pastor, a ser um pregador, foi o seu pai, que pastoreou a mesma igreja por 60 anos. 60 anos ele pregou fielmente e seu pai o preparou para um ministério explicando o melhor da teologia e o melhor da gerência de pessoas. E Jonas Eduardo foi o fenômeno, mas o seu pai que foi o treinador dele, né? Então isso é muito importante. E em 60 anos de ministério do pai de Jonatas Edwards, você pode ter certeza que teve mais perdas do que vitória. Enfrentou mais tempestades do que bonança. Mas é o que você falou. Tanto na adversidade, glória a Deus, tanto na dificuldade, glória a Deus, e, como o Alexandre fala sempre no início do programa de rádio de sábado, ele diz assim, Deus é bom o tempo todo, e a gente repete, o tempo todo, Deus é bom. Alexandre. O pastor, o senhor sabe que tem filhos com dores tão profundas de mágoas sobre o pai, que às vezes o pai nem sabe disso, nem sabe das feridas que um abandono, uma fala mais dura, alguma ação do pai deixou naquele filho, às vezes por desconhecimento ou às vezes por falta de interesse no pai. E quando um pai, de verdade, ele confessa com sinceridade ao filho, reconhece que errou, que não foi um pai correto perante aquele filho, né? Mesmo que o filho já esteja adulto, o pai está dando um testemunho profundo do que realmente significa o evangelho, né? O senhor está dando um exemplo aí, e às vezes o maior testemunho de um pai de falar de Deus é ele reconhecer com sinceridade, confessar às vezes ao filho, pedir desculpa ao filho muitas das vezes, que ele errou, que ele não foi um bom pai, que ele não tratou da forma que o filho deveria, e às vezes ele vai até relatar que foram as experiências que ele teve, até mesmo experiências com o próprio pai do pai, né, do pai dele, que fez com que ele se comportasse daquele jeito. Então, essa sinceridade que o pai coloca diante do filho, ele acaba significando muito, às vezes até converte filhos por conta disso, porque muitas das vezes a gente vê filhos se afastando da igreja por conta do exemplo do pai, né? E às vezes o pai, ele, às vezes inconsciente ou conscientemente, ele errou, ele falhou, ele tratou mal. Então, nós, como pais, temos uma grande oportunidade, às vezes, de pedir perdão para os nossos filhos, né? Nada restaura mais uma relação familiar do que um verdadeiro perdão, né? Pais que pedem perdão, eles, de fato, abrem espaço para os filhos se sentirem cada vez mais seguros, porque o perdão, pastor, ele quebra ciclos de dores e ele abre caminho para cura emocional, cura espiritual, né, pastor? Isso, ó, tá aqui um comentário do pastor Márcio, que ele fala assim, ó, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. É verdade. Sabe que
Domingo, eu trouxe uma pregação aqui na igreja. Olha, que eu vou dizer uma coisa para você, que faz muito tempo que eu prego e leio Bíblia, mas eu fiquei tão impressionado com a revelação que o Espírito Santo me deu. De verdade. Foi o Espírito Santo, porque eu não ia conseguir entender aquilo. Você sabe que eu sempre tive uma dificuldade com Gênesis capítulo 2, versículo... Gênesis 1, 28, né? Que fala sobre eles tinham que multiplicar, frutificar e encher a terra e sujeitar a terra. Mas peraí, se eles estão num jardim, se eles estão num lugar bem cuidado, se eles estão protegidos, ali tem tudo, mas que terra é essa? Mas, meu Deus, o jardim era só um pedaço no meio do planeta. O Jardim do Éden era apenas um pedaço de terra no meio do planeta. Até conversava ontem com o pastor Bertaia sobre o assunto, e a gente falava assim, o Bertaia falou assim, o senhor acredita que o jardim ainda está na terra? Eu falei, eu acredito. Está, mas está escondido, né? Deus não nos mostra o jardim hoje. A única coisa que eu sei é que o Jardim do Éden tinha uma árvore da vida que está no céu. Isso eu sei. Agora, eu não sou Indiana Jones, não vou ficar buscando a Arca Perdida, o Jardim do Éden. O meu negócio é a Bíblia. O que a Bíblia fala? Adão e Eva, vocês têm que espalhar, né, para toda a terra. Então, porque a terra estava no maligno. O mundo jaz no maligno. Talvez você está me ouvindo hoje aí e apareceu uma tempestade na sua casa de um desemprego, de uma ameaça. Apareceu uma tempestade na sua casa de um negócio que depende de uma resposta de alguém. Então, teus sonhos podem estar comprometidos e você está aí hoje ouvindo a nossa conversa. Então, eu quero que você guarde esse Salmo 107, 29, que diz que o Senhor, ele coloca um caminho no meio da tempestade. Ele acalma essa tempestade, ele repreende essa tormenta. Então, o motivo também, às vezes, você causou, talvez você causou uma tempestade dentro da sua casa, como o Rafael acabou contando para nós aqui. E passou 35 anos e o seu pai vai lá e reconhece ele como filho. E acalmou a tempestade no coração do Rafa. Os 35 anos não vão ser recuperados. Mas aí a Bíblia fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Certo, Rafa? Você abriu o Certíssimo, microfone, Rafa. pastor. Aí. Certíssimo, pastor. Inclusive, no lançamento do livro Leão de Judá, o meu pai estava aqui na segunda fileira do lado esquerdo e acompanhou pela primeira vez. Ele veio na cidade de Piracicaba, que nós éramos de Carapicuíba, e com 2 anos nós viemos para Piracicaba. E desde então eu só o conheci com 17 anos e algumas situações esporádicas. Mas no lançamento do livro eu mandei o convite para ele e para toda a nossa família por parte de pai, e eles vieram, e o meu pai estava aqui e acompanhou o lançamento do livro. Então, vida que segue, e agora sempre que eu estou com ele, procuro honrá-lo, e Deus é bom nas nossas vidas. O senhor falou, pastor, sobre Jonathan Edwards. Sabe que a biografia dele está naquele livro Heróis da Fé, e eu gosto muito do livro Heróis da Fé. Então, essa semana eu dei uma recapitulada na história de Jonathan Edwards. Ele é um pregador avivalista do século XVIII, americano, e tem esse famoso sermão, né, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que ele pregou em cima de Deuteronômio 32, 35, na cidade de Enfield, na Inglaterra. E o impacto desse sermão trouxe um grande avivamento na Inglaterra naquela época. E o pastor fala muito nos nossos cultos sobre a bênção geracional. Então, o pai dele, conforme o pastor mencionou, foi um pastor da mesma igreja que eles moravam, que inclusive Jonathan Edwards nasceu nessa cidade, né? Por mais de 60 anos, o livro fala 64 anos. O sogro foi pastor de uma igreja por mais de 50 anos. Então, veja que ele se casou com uma moça crente
que o pai era pastor, e daí aqui o livro vai descrever a trajetória dos descendentes de Jonathan Edwards, o que eles se tornaram nos Estados Unidos. Se o pastor me permitir ler aqui, a parte que fala dos seus descendentes, Al Sanders, em sua obra Crises in Morale, catalogou 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. Olha a bênção geracional. Ele se casou com uma moça crente. Dos 1.394 descendentes conhecidos, 15 se tornaram diretores de faculdades, 65 foram professores de nível superior, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 foram oficiais do Exército e da Marinha Americana, 100 foram missionários e pregadores, 60 foram autores de renome, 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos, 80 se tornaram funcionários públicos, 295 fizeram curso superior, alguns foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas. Seus descendentes não custaram nenhum centavo aos Estados Unidos. Então, olha que interessante, o pai de Jonathan Edwards foi um pastor, homem de Deus, que passou os princípios para o Jonathan Edwards. O sogro passou os princípios para a mulher que Jonathan Edwards se casou, e os descendentes deles foram pessoas que abençoaram ao longo dos anos os Estados Unidos da América. Então, isso vem a calhar com as pregações que a igreja tem falado sobre a bênção geracional e a influência dos pais sobre os filhos. É verdade, isso é muito sério. Porque, por isso que é importante, nós vamos passar. Eu já completei 60 anos. O Alexandre é mais novo, a Laís é mais nova, o Rafa, o Turino, mas eu completei 60 anos. Então, qual que é a minha expectativa de vida produzindo? Mais uns 5, 6 anos produzindo em alto nível. Depois, é lógico que eu conheci alguns atalhos da vida e eu vou produzir, mas em menor escala. Então, aí eu preciso ter o quê? Fazer bem feito o trabalho da transição, do legado, né? Deixar o legado para que aquilo que Deus tem me dado seja repartido, para que possamos continuar uma jornada na família, no ministério, na igreja. Eu tenho muitos filhos da fé, graças a Deus por isso. Só que o Jonathan Edwards passou. E possivelmente desses 1.394 descendentes que foram catalogados de pessoas de sucesso, lógico, deve ter tido alguns que foram pessoas que causaram dificuldades. Mas desses 1.394, enfrentaram tempestades, enfrentaram dificuldades e eles foram arrojados e caminharam na sua fé. Então, nós temos que, sim, contar para a nossa geração as grandezas de Deus, Turino. O senhor sabe que na próxima sexta-feira aí nós estamos participando de um GM de casais, né? E pediram para levar uma palavra lá para o pessoal. E eu estava pensando um pouco sobre o tempo que nós esperamos pelo milagre e pela ação de Deus na nossa vida, né? E me veio um pouco a lembrança da passagem de onde Jesus ressuscita Lázaro, né? E Marta e Maria já estavam muito entristecidas pela demora de Jesus para chegar, e Jesus chegou e ressuscitou Lázaro e nos deixou uma grande lição, né? Que para ele nada é impossível e que nós precisamos confiar a todo momento. E isso também me faz lembrar de um momento difícil que eu tive, e numa conversa com a pastora Lourdes virou para mim e falou assim: Turini, só não desista, do resto conta com a gente. Eu falo assim, então, o não desistir na vida de uma família é muito importante, né? E ter sempre em consciência que, independente do momento difícil que a família possa estar vivendo, aquele momento difícil não define o futuro da família, né? Basta que todos se unam, estejam sempre perto um do outro ali,
sempre um apoiando o outro, para que o futuro seja diferente. Né? E confiar em Deus, né? Confiar muito em Deus aí, que a gente tenha essa sabedoria aí para passar esse conhecimento para os nossos filhos, né? Para que eles também consigam lidar aí com as lutas que a vida apresenta para a gente de surpresa, muitas vezes, né? Vou ouvir o Alexandre, mas queria ouvir a Laís. Ô, Laís, você está participando aqui da live como intérprete, né? E você é mulher no grupo aqui. E comente sobre isso, está ouvindo? Acho que sua casa já teve muitas tempestades, né? Você e o Abner são pessoas de grande valor, têm 2 filhos abençoados e trabalham aqui no Ministério de Libras. Comenta sobre isso nos seus 2 minutos aqui. Eu ouvindo aqui, né, pastor, o pouco que eu pude pegar aqui, né, de todas as falas, eu tive uma história mesmo de vida, né, com bastante dificuldade. Perdi meu pai muito nova, meu esse biológico muito nova, e perdi o meu padrasto, que foi a pessoa quem criou, né, eu e meus irmãos também, recentemente, vão fazer 4 anos, e até comentar, né, como a gente sempre fala que Deus é especialista em surpreender a gente, né? A data da morte do meu padrasto era um dia até então de luto, porque ele sempre representou a figura de pai, né? Que foi muito bem representada, inclusive. E quando a gente descobriu a gravidez do Heitor, o pastor sabe, participou um pouco aí do momento, né? A gente ficou muito aflito, porque a gente já tinha um filho de 13 anos, não esperava por isso, né? Ficou surpreso. Tudo bem que era só 2, né? Não eram os 5 aí do Turini, mas a gente já ficou desesperado, Turini, ficou muito desesperado. E no primeiro ultrassom que eu fiz, sai lá embaixo, né, a data prevista do parto, que eles chamam de DPP. E a data prevista do parto era a data da morte do meu padrasto. E a gente falou assim, mas, né, data prevista, enfim, a gente estava esperando por um parto natural, então provavelmente não vai acontecer. Pois bem, passaram uns 9 meses e o Heitor nasceu exatamente na data que faria 3 anos que o meu padrasto tinha falecido. Então, assim, como que até nisso, Deus Pai, né, ele tem um cuidado com a gente de mudar aquilo que era até então um momento de dor, de luto, uma data, né, carregada de memória ruim, para um momento que hoje a gente precisa festejar porque é vida. E quando a gente estava no processo, né, ainda de aceitação mesmo, a pastora Lourdes falou uma frase para o Abner, um dia ela falou, Abner, parem de chorar, chega de chorar, porque vocês receberam um diagnóstico de vida e não de morte. Então, agora vocês têm que se esforçar e trabalhar para que deixar esse legado, né? E o pastor Toninho também, no mesmo momento de oportunidade, ele também falou, essa criança vai vir para que os processos de Deus sejam acelerados na vida de vocês. E realmente, assim, depois que o Heitor chegou, muita coisa aconteceu, a gente adquiriu casa própria, carro novo, coisas materiais, mas que eram sonhos, né? Então, eu acho que essa importância do legado, eu sempre busco e falo que o que o meu padrasto deixou, não deixou nada material, não deixou casa, carro, terreno, nem meu pai. Mas o legado é a coisa mais importante que a gente leva daqui para frente. Então, refletindo aí um pouco sobre o que vocês falaram sobre isso, né, sobre o legado. Boa palavra. Um pai, um homem, uma família, e é bonito você valorizar, né, o seu padrasto aqui. É muito bonito você valorizar o seu padrasto. Pastor Décio está aqui com a gente. Pastor Décio é uns. Depois o Rafael vai passar a sua data, Pastor Décio. Tem uma data para você aqui. E valorizar aquele que cuidou de vocês, né? E às vezes a gente não consegue deixar bens. Nem todo mundo vai conseguir deixar bens. Mas vai deixar legado. Bens são coisas. E legados são marcas. Então, impregna nos seus filhos essas marcas de não desistir, de continuar, igual do pai do Jonatas Edwards. O pai dele foi um pastor de uma igreja há 60 anos. E o filho dele foi o grande avivalista do século, né? O homem que, segundo o autor do livro aqui, está dizendo para a gente aqui,
Ele fala, até marquei aqui, a mente mais elevada produzida na América do Norte. Tá bem? Porque a mente mais elevada da América do Sul é o Alexandre Zídio. Da América do Norte é Jonatas Eduardo. A mente mais elevada. Ó, o pai foi um pastor local de uma igreja. E o filho foi uma explosão que até hoje a gente cita o seu nome. Alexandre, nós estamos a 45 minutos de live. Nós vamos terminar com 55. Dá tempo todo mundo ter uma rodada. E aí, Alexandre? Pastor, esse é um exemplo de uma bênção geracional mesmo, né? Só que o recado que eu queria deixar para as pessoas, às vezes a gente começa a... Não fomos um bom pai, a pessoa, o nosso ouvinte não foi um bom pai, né? Que dá tempo de corrigir ainda através do perdão. E começa a verificar se existem padrões, né, na sua família, né, na sua descendência. Você fala assim, puxa, quando a gente pega a história desse homem citado aí, é uma coisa fora do normal, né? Quantas pessoas, quantas celebridades, vamos dizer assim, se construiu nessa família. E às vezes a gente olha para a nossa família e a gente fala assim, puxa, não dá nem para contar nos dedos as pessoas que sobressaíram. Então, verifiquem, pais, se existiram padrões, seja de vícios, de agressividade, de abandono emocional, para que a gente possa buscar a Deus com essa intenção de quebrar todo o poder negativo, toda a maldição, toda a palavra negativa que eventualmente a gente continua a falar para os nossos filhos, às vezes de forma inconsciente, né? Às vezes os pais falam palavras aos seus filhos de forma inconsciente, mas isso a gente tem que trazer a consciência de que a gente precisa ter o poder de abençoar e de amaldiçoar. Só que a gente precisa promover mais vida do que maldições na vida dos nossos familiares, né, pastor? Ó, tá na nossa mão. Tá na nossa mão, tá na sua mão. Nós estamos aqui conversando para que a gente possa produzir homens fortes, porque você é homem, você é a coluna da nossa igreja, né? A coluna da nossa igreja. E já vou deixar até quer ter mais comentários aqui, ó. Pode ir colocando, Rafa, fazendo um favor. Avisar você, né, homem. Semana que vem nós vamos voltar a fazer a mentoria na segunda-feira. Ó, tudo que passamos tem um propósito de crescimento espiritual e fortalecimento de fé. Nosso diácono, pastor Rinaldo Mendes, está falando isso aqui para a gente aqui, ó, com muita propriedade. E semana que vem nós voltamos na segunda-feira, às 21h30, a nossa live. E aí, na outra semana, nós vamos de segunda-feira, dia 13, só que nós vamos ter que acelerar. Nós vamos fazer de segunda e quinta algumas semanas para terminarmos a live das 21 semanas no dia 11 de dezembro. 11 de dezembro. A ideia é chamar todos vocês de forma presencial e nós fazermos um grande culto de homens aqui para fazer o encerramento. Nós encerramos no dia 8 de dezembro as 21 semanas online, e no dia 11 nós vamos encerrar de forma presencial. E eu tenho certeza que será algo fantástico. Nós estamos aí buscando uma ideia de um pregador que possa vir agregar conhecimento para a gente, e eu tenho certeza que vai ser algo fantástico no nome de Jesus. E que você continue firme. Vai divulgando, terminou a live, passa para os seus amigos. O horário está bacana e eu tenho certeza que vai acrescentar. Pastor Rafael. Pastor, esse sexto dia aqui narra 3 histórias maravilhosas. A primeira, que o pastor até enfatizou a questão da tempestade, que narra de um pai que era pastor e que acalmou seu filho indo para a igreja no meio de uma tempestade. A segunda história, de um treinador de basquete de uma universidade que se espelhou no seu pai, que era treinador de basquete. O pai não chegou a ter tanto sucesso quanto o filho, mas o filho enfatiza aqui na história que ele observava o seu pai sendo treinador e fazendo as normas. Ele até narra aqui no livro que os pais são os primeiros treinadores dos filhos. E deixar um testemunho aqui que nós estamos vivendo dentro da nossa casa com a Ana Beatriz, sobre a questão de ser treinador.
porque em casa eu tenho o costume de colocar corinhos de fogo, né? Corinhos pentecostal. Sou pentecostal, não nego, e eu coloco os corinhos lá e nós ficamos dançando, eu e a Ana Beatriz, ficamos dançando lá, Samuel Aliotério, Max do Corinho, e ficamos fazendo festa. E eu aproveito esse momento descontraído e falo, filha, agora nós vamos orar, agora nós vamos falar com Jesus. E eu faço ali um período de oração com ela, e depois a gente volta a brincar, e ela vai brincar no quarto dela, e nós estamos vendo o fruto desse ambiente descontraído dentro de casa. Na hora da refeição já virou oficial, pelo menos domingo, né, que nós nos reunimos os três à mesa para nos alimentar, e a Ana Beatriz é quem faz as orações à volta da mesa. E na escola, esses dias, uma amiguinha ficou doente e foi internada. Aí a professora falou assim, a amiguinha está internada, então nós vamos pedir a Deus para que a amiguinha fique bem. E a Ana Beatriz se levantou e falou, professora, posso orar? E ela orou na sala de aula, a Ana Beatriz tem 4 anos, ela orou perante todos os amiguinhos para que a amiga ficasse bem. Aí no dia seguinte, que eu fui levá-la de manhã, a professora até me chamou, pediu para eu aguardar, né, para conversar comigo, e falou, olha, eu fiquei impressionado com a Ana Beatriz, porque ela teve coragem de orar perante todos os coleguinhas, falando pedindo a Deus pela amiguinha, que inclusive saiu do hospital hoje e amanhã retorna para a escola. Então, é a questão de ser treinador. Nós somos os treinadores dos nossos filhos, e essa é a maneira que eu encontrei, brincando com ela de forma descontraída, dançando ao som dos corinhos de fogo, mas a maneira que eu encontrei de chamá-la para oração, falar de Jesus, falar que nós temos que estar na presença de Deus, e nós já estamos vendo o fruto, porque ela já não tem vergonha de orar em público, e isso tem sido algo de um orgulho, né, para mim e para a Bruna. Tem sido algo tremendo. Maravilha, é isso aí. Quando você vai implantando no coração da sua família os princípios da nossa fé. Torini, o seu comentário, e depois eu vou dar 30 segundos para cada um fazer o seu checklist, e eu venho para encerrar, para a gente orar juntos aqui. Muito boa live. Pastor, nós falamos um pouquinho sobre perdão, né? Sobre o pai pedir perdão para o filho, né? Algo que eu acho muito importante também é saber tomar uma decisão de mudança de rumo, né? Das nossas famílias. Às vezes pode ser que alguém que está assistindo essa live ou vai assistir essa live no futuro não seja convertido, não tenha entregado ainda, né? Não tenha entregue ainda a sua vida para Jesus. Mas essa foi uma decisão muito importante para a nossa vida, porque nós sabemos que a partir dessa mudança, dessa decisão, nós mudamos gerações aí que virão provenientes da nossa família, né? A Laís falou que só tem uma, o Rafa também só tem uma, então eu profetizo na vida de vocês aí um aumento nessa família, quem sabe 5 também, para a honra e glória de Jesus. E deixar um último recado, pastor, que assim, eu venho observando muito que quando nós falamos de família e investir em família dentro das nossas igrejas, eu percebo muitas mulheres falando sobre isso, né? E estando, por exemplo, hoje no Casados para Sempre, eu percebo que existe uma procura muito grande pelas mulheres, pelo Casados para Sempre. Mas, então, fica o meu incentivo aí para que os homens também, para que os pais de família, os chefes de família também tomem essa iniciativa de buscar conhecimento a respeito de melhorias para as nossas famílias. Né, o Casados para Sempre é uma ferramenta, o Ministério de Famílias da nossa igreja também é uma ferramenta muito importante, os homens participarem dos cultos dos homens, né, dos encontros mensais dos homens na nossa igreja também é muito importante, porque ali é um ambiente seguro para a gente conversar também sobre dificuldades que nós temos, né, e conversar no ambiente de igreja é muito bom, que um irmão edifica o outro ali, então é muito importante para nós, chefes de família, buscar esse conhecimento para levar esse crescimento para dentro das nossas casas e para a nossa família. Acho que é isso. Obrigado, viu? Deus abençoe, Torini. É isso aí. Ó, a brasa nunca pode ficar longe do braseiro. Então, isso é muito importante. Alexandre, seus comentários finais, para a gente poder já ir para o encerramento. Os pais Passou rápido, hein?
Passou rápido. Os pais queria deixar a última mensagem aqui, os pais que pedem perdão aos filhos, que reconhecem falhas na educação, no trato, no cuidar, quando eles têm essa humildade, eles ensinam mais de Deus do que qualquer um outro sermão, principalmente para os filhos. Então, fica uma lição muito grande, a humildade. Pais, tenha a humildade, eventualmente, de pedir perdão para o seu filho, sentar com ele, se reconciliar com ele. Certamente vai haver um ambiente de cura espiritual e emocional entre vocês. Amém. É isso aí. Obrigado, Alexandre. Deus abençoe. Viu, Rafael, seus 30 segundos finais. Pastor, gratidão pela oportunidade de participar aqui desse treinamento, tem sido muito bom para mim. E deixar aqui uma fala do livro que disse o pai do Norman, né, sobre acalmando a tempestade, e aqui ele fala: sempre se faça entusiasma, tenha fé em Deus e a sua vida inteira será maravilhosa. Que assim nós possamos ser como pais, ser entusiasma, a incentivar os filhos a buscar a Deus, a viver na presença de Deus, a viver uma vida de princípios, buscar ter um ambiente saudável dentro do lar, e com certeza nossos filhos terão uma vida maravilhosa. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês que participaram comigo aqui. Daqui a pouquinho eu volto para agradecer. E, para encerrar, quero deixar o Salmo 107, verso 29. O Senhor faz cessar a tormenta e as ondas se acalmam. Então, que hoje nenhuma onda possa levar você, ou nenhum vento de doutrina possa levar você, que você seja guardado, protegido e apoiado pela mão do Todo-Poderoso. Lembre-se de uma coisa: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Então, Jesus dormia no meio da tempestade. Tanta manha confiança que ele tinha em Deus. Então, primeira coisa, fé no poder de Deus. Acredita que Deus pode todas as coisas. Segundo, busque, peça, clame, bata, chore até a porta se abrir. Terceiro, isso vai dar uma consciência do seu propósito. Como a Laís testemunhou, né? A consciência do propósito. Tudo tem um propósito. E o propósito de Deus na nossa vida é nos formar pessoas melhores, para que a gente possa pegar o jardim do Éden que a gente viva e espalhar por toda a terra. Principalmente no nosso bairro e principalmente dentro da nossa casa. E eu deixo aqui Lucas 8, 22. É um texto também narrado pelo grande evangelista pelo evangelista Lucas, que foi médico no tempo, se converteu no tempo de Paulo, e ele pesquisou e ele escreve assim: e aconteceu num daqueles dias, entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos. Nós estamos no barco da vida. E às vezes está em companhia da sua família, de pessoas que estão perto de você. E passamos para o outro lado. Não dá para ficar sem avançar. A gente tem que, muitas vezes, ter umas direções na nossa caminhada. E partiram. E agora, enquanto navega, tem o risco. Na navegação, tem risco. Alguém disse um dia que os barcos não foram feitos para ficar nos portos. Por isso que eles precisam navegar. Diz que as madeiras de embarcações, quando os barcos vão ser desmontados, são as melhores possíveis, porque elas aguentaram pressão de água, pressão do mar, do sal, das tempestades, dos ventos fortes. Aquela madeira boa para fazer uma mesa. E aí você, Alexandre, faz a mesa e convida a gente para almoçar na sua casa. Então, olha só, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles correndo perigo. Sempre vai ter perigo. Correndo perigo. Mas quando estava tendo perigo, aí vem o Senhor. E eles despertam Jesus. Por isso que é bom ter Jesus no barco. E aí ele repreende o vento e o mar se acalma. Deus abençoe você. Vi que o pastor Léo Cabral acabou de entrar aqui também. Deus abençoe o pastor Léo Cabral.
a todos vocês. Vou orar para a gente encerrar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite tão especial, que podemos estar juntos com os homens da Igreja Sede, com os homens que estão participando dessa live, e que possamos ser fortalecidos no teu amor e no teu poder. Pai, que isso que vai ficar gravado agora, e quando você ver, você vai lembrar que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que Deus te abençoe, que você tenha a melhor noite da sua vida, e que a paz fique no seu coração. Estamos encerrando aqui, e que Deus te abençoe. Amém.